portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Vozes verbais. São 3 as vozes do verbo: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vou explicar cada uma separadamente para efeito de compreensão. Voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. O menino comeu feijão no almoço. Quem comeu feijão no almoço? O menino. O menino é o sujeito da frase. Comeu é o verbo e feijão no almoço é o complemento verbal. Vamos para o próximo exemplo. Gabriel caiu no chão. Quem caiu no chão? Gabriel. Gabriel é o sujeito da oração. Caiu é o verbo e no chão é o complemento verbal. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal e por isso é chamado de sujeito paciente. A voz passiva divide-se em sintética e analítica. A voz passiva sintética, um macete, sempre vai aparecer o S e o E. Vamos para o exemplo. Alugam-se salas comerciais. Alugam-se o quê? Salas comerciais é o sujeito da oração. Alugam-se, alugam, é um verbo que está na terceira pessoa. O S e o E chamado C é chamado de pronome apassivador. Observação. A voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com o verbo na terceira pessoa seguida de pronome apassivador SE. A voz analítica ela precisa-se de 2 verbos. Um tem que ser o verbo ser e o outro precisa estar no particípio. Vamos para o exemplo. As casas foram alugadas pela mobiliária. O que foram alugadas pela mobiliária? As casas. As casas é o sujeito da oração. Foram é o verbo ser. Alugadas é o verbo no particípio. Pela é a preposição. E pela imobiliária, nesse caso, vai ser o nosso agente da passiva. Por quê? Porque o agente da passiva, ele acompanha sempre preposição. Os verbos no particípio são... O verbo no particípio tem a terminação ado, ada, ados, adas, ido, ida, idos e idas. A palavra alugadas, ela está no particípio. O verbo está no particípio por causa da terminação adas. E em relação à preposição, pela imobiliária. O pela é a preposição e o imobiliário é o agente da passiva. Porque o agente da passiva ele sempre vem acompanhado de preposição. O agente da passiva, observação que o agente da passiva geralmente é acompanhado de preposição por, mas, pode ocorrer a construção com a preposição de. As preposições são a, antes, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem,
sobre, atrás, pela, pelos, pela, ao, a, de, do, da, dos, das, no, na, nos, nas. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. O professor riscou-se. Quem riscou-se? O professor. O professor é o sujeito. E o SE aqui, nesse caso, é chamado de pronome reflexivo. O professor, ele pode praticar e ele também pode sofrer a ação nesta frase aqui, neste exemplo aqui. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.